20 de julho de 2017. Talvez você não se lembre mais do que aconteceu nessa data, mas foi nesse dia que o nosso amado Chester Bennington nos deixou. What do you guys have? Chocolate pudding for canned dog. E nesse dia eu fiquei muito indignado com a mídia carniceira, que mal tinha acontecido o enterro dele ainda e já estavam saindo várias matérias de quem seria a pessoa que iria substituí-lo no Linkin Park. Só que agora já se passaram 6 anos e a banda até hoje não recrutou ninguém, e em todas as entrevistas eles não passam informações certas do que vai acontecer, de qual vai ser o destino do Linkin Park. Porém, se você participa de algumas comunidades de new metal, principalmente na gringa, você deve ter percebido que nos últimos tempos surgiu-se um nome que muitas pessoas estão dizendo que vai ser esse cara que vai assumir o posto no lugar do Chester. E o que me chamou a atenção nesse nome que estão dizendo é porque essa pessoa fala português. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Quem é a pessoa que está todo mundo dizendo que vai assumir o lugar do Chester? E será que ela realmente tem culhão para assumir esse posto em uma das bandas mais importantes da história? Quando o assunto é Linkin Park, não tem jeito, a maioria das pessoas vai ter uma história que envolve alguma música dessa banda. Eu me lembro até hoje de quando eu era criança, eu estudei em escola pública e você já sabe como escola pública funciona, né? Para cada 100 funkeiros vai ter no máximo uma pessoa que gosta do bom e velho rock. E nessa época de escola eu ganhei da minha madrinha esse MP3 aqui, ó, que tá todo estourado hoje em dia. Ela foi pra uma viagem a Aparecida do Norte e me trouxe isso aqui de presente. Como a minha família não tinha condição nenhuma de me dar um computador, eu sempre ia na casa de um brother meu e ele colocava ali várias músicas de vários gêneros para que eu pudesse escutar. New metal, black metal, rock and roll, de tudo. Só que dentre todas essas músicas que ele colocou nesse pendrive, teve uma que me marcou. Eu lembro como se fosse hoje da reação que eu tive ao ouvir essa música. Eu corri na casa dele e implorei para que ele colocasse mais músicas daquela banda no meu pendrive para que eu pudesse escutar. Eu nem sabia o nome da banda que tocava essa música, eu só queria mais daquilo. E foi nesse momento que eu me apaixonei completamente pelo Linkin Park. E todo santo dia eu estava lá ouvindo as músicas que todo mundo escutava. It starts with one thing, I don't know why. Every step that I take is another mistake. O interessante é que naquela época eu não sabia uma palavra de inglês sequer, mas parecia que quando eu ouvia aquelas músicas, elas completavam o vazio que existia dentro de mim. Era como se elas estivessem alimentando minha alma. Eu me lembro até hoje quantas noites eu passava ali dormindo com o fone de ouvido, escutando Linkin Park até pegar no sono, muitas vezes até mesmo chorando pela novinha que me deu um fora pra ficar com o noiado da escola. E eu não sei se você já percebeu, mas Linkin Park é uma das poucas bandas que dificilmente uma pessoa nunca ouviu uma música sequer. É aquele tipo de banda que até aquele seu vizinho que vive te incomodando com aqueles funk alto, vez ou outra coloca uma música deles pra escutar, porque a banda alcançou gerações e mudou a vida de milhões de pessoas. E eu acredito que é justamente por esse motivo que todo mundo tá preocupado até hoje com quem é que vai assumir esse posto na banda. Basicamente, todo mundo que nasceu entre os anos 80 e 2000 já ouviu pelo menos uma música dessa banda e se encantou. Não tem como, cara. Me fala, quem é que vai ter uma potência vocal igual essa? Eu não sei se você lembra, mas em meados de 2020 a 2021 começou-se a surgir um murmurinho que quem iria assumir esse posto seria o Daniel Robert do Ask Alexandria. Quando eu li essa notícia eu tinha certeza que era fake news. Nada contra o Daniel, pelo amor de Deus, inclusive eu escuto o Ask Alexandria vez ou outra, mas ele já tinha saído do Ask Alexandria uma outra vez e quase que a banda com a saída dele foi de arrasta pra cima, pelos mesmos motivos que é tão difícil encontrar alguém para o Linkin Park. É possível você pensar em Ask Alexandria sem pensar no Daniel no vocal. Depois disso começa a surgir várias matérias de pessoas falando que quem iria assumir o posto dele seria o Oliver do Bring Me The Horizon.
Com todo respeito aos fãs do Bring Me, mas eu particularmente não acho que o Oliver tem voz o bastante para assumir esse posto. E inclusive não faz sentido nenhum ele sair da banda que ele está atualmente, tendo em vista que hoje se transformou em uma das bandas mais hypadas do mundo. Mas então, quem é essa pessoa que tem potencial para assumir essa posição tão importante no Linkin Park? Chris Alessandro. Esse é o nome que eu tenho visto várias pessoas falando que vai assumir essa posição. Mas vamos lá, vamos com calma. Vamos primeiro ver o porquê é que as pessoas estão falando isso. Eu não sei se chegou até você um show que aconteceu recentemente lá em Portugal de uma banda chamada Hybrid Theory. Quando eu assisti esse show, a minha reação honesta foi tipo, cara, o Linkin Park voltou e ninguém me avisou que isso tinha acontecido. Dá só uma olhada nesses vocais aqui. Ives Alessandro é um português que tem chamado a atenção de muitas pessoas. Primeiro pelo fato que a aparência física dele lembra muito, né, o nosso amado Chester. E segundo por causa da voz dele. De todas as pessoas que fazem cover do Chester e que eu já assisti, na minha opinião, esse é o cara que tem a voz mais parecida e que consegue aguentar a pressão. Mas sendo honesto pra você, eu duvido muito que ele seria contratado pelo Linkin Park para assumir esse posto. Pensa comigo uma coisa, você acha realmente que os membros do Linkin Park, o Mike Shinoda, iria querer contratar alguém que toda hora que você olha pra pessoa, você lembra do seu melhor amigo que faleceu? Eu acho isso pouco provável. Mesmo que a banda tenha acabado de postar um álbum que foi muito nostálgico, inclusive, acho pouco provável. Eu acredito que a banda vai procurar alguém que possua outras características, já que a banda sempre teve esse perfil de procurar inovar e não ficar repetindo a mesma fórmula sempre. O que você acha? Deixa aí nos comentários que eu quero saber.